Eu tenho certeza que você já organizou uma mochila para uma viagem, para um acampamento, para uma trilha, ou mesmo para um trabalho, para uma missão, e esqueceu alguma coisa. Tenho certeza. Tenho certeza também que em alguma dessas vezes você acabou levando alguma coisa que não serve para nada, inútil. Ocupou espaço e fez peso em sua mochila. Boas-vindas, meu nome é Daniel e esse é o Meio de Sobrevivência. É um espaço dedicado ao sobrevivencialismo ambiental, uma filosofia de vida anti-apocalíptica. Nesse vídeo, eu vou te apresentar os 10 aspectos da sobrevivência, um sistema que eu desenvolvi, organizar melhor minha mentalidade para que eu pudesse organizar melhor minha mochila para os meus acampamentos e acabou funcionando também para que eu organizasse melhor minha vida como um todo. Eu trabalho com gestão, conservação e educação ambiental. Trabalhos de campo sempre fizeram parte da minha profissão. Nos meus momentos de lazer, eu prefiro estar ao ar livre, em ambiente selvagem, como eu estou aqui agora. E eu moro na zona rural. Então, ter um conjunto, ter uma mochila sempre pronta para que eu possa fazer meus trabalhos ou minhas aventuras sempre foi primordial para mim, fundamental. Eu vou apresentar para você o método, vou descrever todos os aspectos e vou usar meus equipamentos como exemplo, como ilustração. Eu dividi em duas categorias esses 10 aspectos da sobrevivência. 5 aspectos que eu considero domésticos e 5 aspectos que eu considero operacionais. Os domésticos são aqueles que te fazem sentir em casa quando você vem para o ambiente selvagem. E os operacionais são equipamentos e suprimentos que geralmente têm uma tecnologia maior embarcada e faz o seu acampamento ficar ainda mais seguro e ainda mais confortável. Então vamos começar aqui falando do primeiro aspecto da sobrevivência, que é composto pelas ferramentas. É o que nos diferencia basicamente na sobrevivência natural e selvagem dos outros animais. Nós passamos, a partir do momento que nós começamos a desenvolver ferramentas, nós passamos de macaquinhos nus, assustados, para o predador do topo da teia alimentar mundial. Existe muito debate quando foi que nossos antepassados começaram a desenvolver as ferramentas, mas pela pesquisa que eu fiz, uma certa segurança que pelo menos há 1,5 milhão de anos atrás, eles já desenvolveram várias ferramentas de pedra, pontas de lança, pequenas lâminas ou pequenos machados de pedra que já auxiliavam num grande número de atividades. E eu estou acampando no Cerrado. E aqui nesse ambiente, no ambiente que eu moro, eu uso basicamente 3 ferramentas, quase sempre. Eu posso complementar, mas quase sempre essas 3 ferramentas estão comigo. Então eu sempre tenho um alicate multifuncional ou um canivete multifuncional. Esse aqui é um Leatherman Sidekick. E para mim ele é perfeito pelo tamanho dele, tem todas as funções que eu necessito e é de extrema qualidade, extrema confiança. Esse cara aqui, ele nunca fica a mais de 1 metro de distância de mim. Então, quando eu venho para o mato, obviamente ele vai estar no meu bolso. Eu uso também um facão de 12 polegadas, para uma mata como essa aqui, ele é ideal. Você pode fazer trabalhos em madeira, você pode processar a madeira do fogo, você pode abrir caminho, você pode cavar um buraco no chão, então seria uma ferramenta mais bruta. Essa aqui é a ferramenta mateira mais clássica do Brasil. Tem provas dadas, inclusive os guerreiros da selva chamam de cartão de crédito da selva. Basicamente, com um facão e um alicate multifuncional, eu consigo fazer todas as atividades que eu necessito. Mas eu costumo andar também com uma faca de sobrevivência, uma faca de campo, uma faca de cintura. Essa aqui é uma faca de caça. Ela sempre fica muito bem afiada, é um item de extrema qualidade e que vai ficar sempre na minha cintura. Então eu não abro mão de sempre ter também uma faca comigo, uma faca de sobrevivência. Bom, o segundo aspecto da sobrevivência é o fogo. Mais ou menos na mesma época em que nossos antepassados começaram a desenvolver as primeiras ferramentas, eles também começaram a utilizar o fogo de forma acidental. Um incêndio natural, eles iam lá e se aproveitavam daquela situação. Mas foi
há mais ou menos entre 400 e 300 mil anos atrás, que nossos antepassados passaram a desenvolver ferramentas muito sofisticadas de caça e defesa e passaram também a dominar o fogo. Os pesquisadores acreditam isso porque a quantidade de achados arqueológicos nos sítios de ferramentas e de restos de fogueiras e de ossos de animais carbonizados começaram a ficar muito mais frequentes. Então eles imaginam que a partir daí nossos antepassados dominaram o fogo e dominaram as ferramentas. A partir daí nós podíamos ter um leque muito maior de caça, de alimentação, tanto de caça quanto de coleta. Nós passamos a caçar animais pequenos e furtivos, que nós não tínhamos acesso, até mesmo animais gigantes e bastante perigosos. E com o fogo, nós poderíamos colonizar mais ambientes, principalmente ambientes mais frios, ambientes mais glaciais. Então, esses dois aspectos eu considero eles os mais importantes justamente por isso. Foi a partir do domínio dos dois que nossos antepassados puderam lançar e projetar a civilização que nós conhecemos. Para você fazer fogo na natureza, existem várias formas. Tem formas mais tecnológicas, tem formas até primitivas, onde você vai fazer atrito com gravetos. Bom, mas eu acho que não existe nada mais clássico para você andar sempre em sua mochila, para você conseguir fazer um fogo, como o isqueiro Bic. Eu acredito que esse aqui seja o melhor isqueiro do mundo. Eu gosto de usar o branco, porque eu consigo ver a quantidade de gás. Então tem vários na minha mochila, tem isqueiro no meu bolso, eu sempre ando com vários desses, tem vários na minha casa, porque o isqueiro é a forma mais simples de você conseguir fogo. E como backup, como reserva, eu também ando com a pederneira. A pederneira, ela pode vir a funcionar em momentos, por exemplo, em muito frio, se for acampar na neve, por exemplo, pode ser que seu isqueiro não funcione. E a pederneira é uma garantia de que sempre vai ter faísca, sempre vai ter fogo. Aqui eu também tenho uma isca de magnésio. Então, basicamente, com esse kit aqui, eu consigo fazer uma fogueira em qualquer lugar. Eu ando também com algodão com parafina ou pequenas velas para fazer a isca. Vou acampar aqui num lugar onde está tudo molhado, está chovendo bastante. Então, se eu não tiver alguma isca, fica difícil secar o combustível menor até conseguir uma fogueira. Então é interessante também você andar com uma isca, mas são equipamentos muito simples e muito baratos. Aqui você pode caprichar na redundância, você pode ter aí 10 isqueiros na mochila, 2 no bolso, para nunca faltar. O domínio de ferramentas e o domínio do fogo trouxe um grande poder para a humanidade, um poder de modificação da natureza. Mas esse poder precisa ser acompanhado de uma dose proporcional de responsabilidade. Então não é porque você tem um facão super amolado que você vai sair por aí cortando tudo como aloprado, certo? Isso vai aumentar muito o risco de acidente, você pode, inclusive, destruir a vegetação sem necessidade. E muito cuidado com fogo, certo? Não seja aquela pessoa que colocou fogo no pasto, na floresta, na casa dos outros, por favor. Muita responsabilidade com fogo. Sempre que for sair, apaga a sua fogueira, sempre cerca a fogueira direitinho, limpa o lugar em volta para não acontecer nenhum acidente. Então vamos então para o terceiro aspecto da sobrevivência, a hidratação e a alimentação. Hidratação barra alimentação. E eu trabalho com esses dois aspectos juntos, sempre juntos, porque eu até consigo ficar mais tempo sem comer. Tem aquela regra dos 3 que diz que você consegue ficar no máximo 3 dias sem água, mas você consegue ficar 3 semanas sem comer. Eu mesmo não comungo desse raciocínio, é claro, fisiologicamente sim, você pode. Mas eu acho que, ou numa situação de acampamento, de trilha, de viagem, ou mesmo numa situação de emergência, o ideal é você sempre ter garantido a sua hidratação e a sua alimentação. Se acontecer alguma coisa rápido, sem comer, você vai começar a ficar fraco, a cabeça vai doer, você vai ficar mal-humorado, vai tomar péssimas decisões. Na verdade, são as decisões que você vai tomar que são o mais importante quando você está aqui fora. Então, eu acredito que é questão de independência, é questão de liberdade, a pessoa sempre ter uma forma de se hidratar e uma forma de se alimentar sempre junto consigo. Eu uso para hidratação cantil clássico militar.
Isso aqui já tem provas dadas, tem mais de 100 anos que isso aqui é utilizado por Forças Armadas do mundo inteiro, é um desenho bem básico. E ele vem com uma bolsa e vem com um caneco de metal, onde eu posso inclusive ferver água para desinfetar água, ou eu posso inclusive cozinhar nesse caneco. Essa capa aqui eu posso usar como filtro, então eu posso captar com o caneco, filtrar a água no cantil. Além disso, eu tenho aqui um frasco com água sanitária, então você pode desinfetar essa água de duas formas. Isso aqui é basicamente uma estação de tratamento de água portátil individual, vai estar sempre com você. Toda a água que você tiver, você pode passar por esse sistema e garantir que você vai sempre ter água potável de qualidade. Agora, para mim, o melhor equipamento que existe são os filtros. Porque aqui você tem um tratamento muito mais especializado, é um equipamento muito pequeno, cabe em qualquer bolso. Esse aqui, no caso, filtro Sawyer, ele trata 360 mil litros de água, ou seja, você vai comprar um desse aqui, nunca mais vai precisar de filtro na sua vida. Então eu acredito que é interessante, como eu disse aqui, é questão de liberdade, é questão de independência. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo e qualquer fonte de água vai servir para você se você tem um filtro desse. É muito importante as pessoas valorizarem isso e sempre ter, além de ser muito simples. Não é um filtro barato, mas pela quantidade de água que você vai tratar aqui, ele sai, para mim, praticamente de graça. E alimentação, é interessante, eu pelo menos gosto de sempre trazer uma comida quente, alguma coisa para fazer na fogueira, tudo, uma carne, um vegetal. E é interessante você ter um container para cozinhar essa comida. Eu tenho aqui então um garfolé de aço inox. Essa marmita aqui, eu comprei esse cabo postiço. Isso aqui na verdade é um pegador de forma, mas funciona bem para qualquer panela. Eu tenho também um marmitex de aço inox. Eu acho interessante o marmitex porque ele veda, né? Ele fecha, veda, você pode guardar a comida aqui. Você pode levar ele no fogo, cozinhar. Você pode usar inclusive a tampa como prato. Isso aqui é bem, mas bem útil mesmo. Então eu levo alguma coisa para cozinhar, alguma coisa para fazer uma comida quente quando eu vou acampar. Mas eu sempre tenho comigo também essas rações de emergência, rações militares. Essa aqui, no caso, ração sólida de emergência. Ela é feita de amendoim com açúcar. A outra que eu tinha era feita de soja, eu não sou muito fã de soja. Então eu substituí por essa aqui, eu já experimentei, quer dizer, é uma paçoquinha, você vai comer uma paçoquinha. Mas o interessante disso é que essa embalagem aqui tem 6 tabletes. Cada tablete tem 24 horas de calorias. Então quer dizer que com apenas isso aqui eu consigo durar uma semana. Então se acontecer uma emergência de fome eu não morro. Eu não vou perder também minhas capacidades físicas, capacidades mentais, só porque eu estou sem nutrientes. Então eu acho muito importante você sempre ter como o filtro, você sempre ter uma ração de emergência, claro. Isso aqui não é uma alimentação completa, balanceada. Você não vai poder viver disso. Mas isso aqui racionando, sei lá, você pode ficar até 10 dias perdido na floresta com o alimento. Sua comida vai acabar, porque é impossível você levar um estoque tão grande de comida para uma semana numa pequena mochila. Mas isso aqui é um seguro, eu considero como seguro. E também considero, assim como no caso da hidratação, isso aqui eu considero liberdade, eu considero independência. O quarto aspecto da sobrevivência é o abrigo. No caso da regra dos 3, relacionada à alimentação e hidratação, eu não concordo com o uso dela. Mas aqui, a regra dos 3 da sobrevivência, ela funciona. Você não conseguiria ficar 3 horas exposto ao frio extremo, ao sol extremo, ao calor extremo. Então, se proteger dos elementos da natureza, dos elementos climáticos, é muito importante. Nossos antepassados, os registros arqueológicos indicam que há pelo menos 700 mil anos nós já construíamos habitações simples, acampamentos simples, com madeira, palha, barro, certo? Atualmente, existem vários equipamentos para abrigo em ambientes selvagens. Eu, particularmente, prefiro usar a rede do que
a barraca. Até porque os ambientes que eu acampo são todos nessa geografia, nessa fitofisionomia. É muito difícil você achar um local plano, aí você vai ter que limpar algum lugar que não tem um galho ou uma pedra para furar sua barraca. Eu tenho aqui uma super tarp, ela é feita pela Armadeira, projetada pelo Celso Cavallini. Esse abrigo aqui é excelente. Se eu tivesse que escolher um abrigo apenas, eu escolher essa super tarp, porque com ela eu consigo fazer uma cobertura e uma rede em um equipamento só. Mas eu tenho aqui também uma rede de selva, também da Armadeira, também projetada pelo Celso Cavallini. Essa rede tem mosquiteiro, então basicamente em qualquer ambiente que eu tiver, mesmo isso aqui com muitos insetos, eu vou estar muito confortável e muito seguro. Então, o abrigo não protege você apenas dos elementos climáticos, mas também dos animais, principalmente insetos. E eu sempre tenho comigo um saco de dormir aluminizado. Você vê que esse aqui está bem usado, porque eu uso todas as vezes mesmo. Eu tenho 2 sacos para lixo de 150 litros bem reforçados. E o porquê disso aqui? Muitas vezes eu preciso de alguma coisa para complementar cobertura ou para cobrir algum equipamento, em caso de chuva intensa, ou para forrar o chão, para sentar, para colocar alguma coisa. E o saco de dormir aluminizado, para quem acampa com rede sabe, às vezes no inverno pode ficar bem frio. Então isso aqui geralmente, aqui no Cerrado, no clima do Cerrado, eu consigo manter minha temperatura com isso aqui. Isso aqui é bem baratinho, pequenininho, não custa nada, não pesa nada. Então sempre tem comigo. Claro, se eu for acampar em algum local que é mais frio do que aqui em Goiás, sei lá, vou acampar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou no local mais alto, aí sim eu acho que eu precisaria de mais camadas. Aí no caso, se eu não for acampar de barraca, eu levaria para complementar esse kit aqui mais um cobertor de lã. Então você tem suas ferramentas, você tem a sua forma de fazer seu fogo, você garantiu sua hidratação, garantiu sua alimentação, você tem seu abrigo, e para você ter uma casa, o que falta? Ligar a luz, não é mesmo? Então o quinto aspecto da sobrevivência, na minha avaliação, é a iluminação. Você não é o Batman, não é possível que o Bruce Wayne vai estar assistindo meu vídeo, claro que não. Então você não enxerga no escuro. Então você precisa de iluminação, senão 12 horas você não vai conseguir fazer nada. Além de ser muito perigoso você ficar aqui no mato, sem iluminação no período noturno. Eu costumo usar uma lanterna de cabeça. Na verdade, a lanterna de cabeça é o equipamento que eu mais uso para iluminação, porque eu consigo ficar com minhas mãos livres, eu não preciso de uma luz muito forte. Até porque você ficar ligando luz muito forte, você pode ter cegueira noturna e você vai enxergar pior. Então eu tenho 2 lanternas de cabeça, uma de backup e uma lanterna principal de minha extrema confiança. E eu tenho também uma lanterna de mão. Basicamente essa aqui eu uso pouco, mas ela tem 1.200 lumens. Então quando eu preciso de uma luz realmente forte, é quando ela entra em cena. Eu quase não preciso, mas sei lá, eu quero fazer uma trilha noturna, escuto um barulho, quero ver se tem algum bicho lá para filmar, ou se acontece uma emergência e eu preciso de muita iluminação. Então seria para isso que eu usaria essa lanterna. Eu guardo elas aqui nessa bolsa e aqui também eu tenho pilhas extras para nunca ficar sem luz. Com as pilhas que eu tenho aqui eu consigo, sei lá, ficar mais de 30 dias em campo sem precisar repor as baterias. E aqui eu encerraria então os 5 aspectos domésticos, aqueles que te fazem se sentir em casa, que na minha opinião, historicamente, não só hoje, eles são os aspectos mais importantes da sobrevivência, principalmente em ambiente selvagem, em área externa, em ambiente ao ar livre. Eu queria lembrar você que esse vídeo é baseado em um artigo que eu escrevi no meu primeiro livro, intitulado O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, um ensaio sobre sobrevivencialismo ambiental. Se você tiver interesse de conhecer mais meu trabalho, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer meus livros, conhecer meus artigos, que são todos nessa área. Esse canal ele vai ser todo baseado nos livros que eu escrevo. Então eu vou usar o canal do YouTube, vou usar esses vídeos para divulgar, ilustrar
e complementar os artigos que eu escrevi nesses livros. Então, se você gosta dessa área e se interessa por essa área de sobrevivência, pela área ambiental, você vai se interessar bastante por esse conteúdo. Então vamos lá para os próximos 5 aspectos, que são os aspectos operacionais. O sexto aspecto da sobrevivência eu considero equipamentos de proteção individual. E esses equipamentos eu também considero que eles são bastante negligenciados, principalmente na internet. O pessoal que trabalha com isso, geralmente na prática não, mas principalmente na internet, claro, o pessoal fala de uma bota, o pessoal fala de uma blusa de frio, uma luva, mas eles nunca consideram um kit, sei lá, vou levar 10 itens para fazer um acampamento. Eles nunca consideram um desses 10 itens um equipamento de proteção individual. E eu acredito que ele seja um dos mais importantes. Então, por exemplo, um par de botas, né? Eu tenho aqui um par de luvas, uma jaqueta impermeável, serve tanto para a chuva quanto para o frio, boné, óculos e os equipamentos de proteção individual mais importantes são suas próprias roupas, a sua primeira linha de defesa contra o ambiente. Então é interessante você sempre considerar os equipamentos de proteção individual como um aspecto da sobrevivência e sempre levar os equipamentos que são adequados para o trabalho, para a atividade que você for fazer. É muito importante você proteger as partes mais vulneráveis do seu corpo. Não dá para sair por aí sem camisa, descalço e andando no sol sem protetor solar, porque você vai acabar com o seu passeio e isso aí compromete inclusive a sua sobrevivência. E nesse sexto aspecto da sobrevivência, eu colocaria também equipamentos de defesa pessoal. Um assunto muito polêmico nas redes sociais, então eu vou tentar ser bem discreto. É interessante você ter algo para se proteger, uma furadeira, um guarda-chuva, e aí você vai escolher aí a bitola da broca que você quer, e é claro, você precisa treinar isso, mas é sempre importante você ter um equipamento de defesa pessoal com você. Não dá para simplesmente contar com um facão ou coisa do tipo. Dependendo do lugar que você está, você tem a ameaça de algum animal selvagem ou você tem a ameaça de algum animal bípede dito racional com péssimas intenções. Sétimo aspecto da sobrevivência, que é um dos mais importantes, na minha avaliação, é o kit de higiene pessoal e de primeiros socorros, onde você vai poder cuidar da sua saúde, cuidar da sua higiene, isso é muito importante, principalmente quando você está na floresta, e claro, um kit de primeiros socorros para se acontecer uma emergência. Então eu já ando com o kit pronto aqui, ele é no sistema modular, então se eu precisar sair, fazer uma saída para pegar uma lenha ou fazer qualquer outra coisa, buscar água, eu sempre vou ter ele comigo. Isso aqui é muito importante. E é claro, não adianta você ter o kit sem saber usar. Então tem vários cursos sobre isso. Eu aconselho, encorajo as pessoas a fazerem algum curso, e algum curso prático principalmente, para você pelo menos pegar as noções básicas se você não tiver. E eu sempre tenho comigo também uma toalha de rosto limpa, outro pedaço de tecido de algodão que tem 1001 utilidades, sempre junto com o meu kit de higiene e o kit de primeiros socorros, que seria o sétimo aspecto da sobrevivência. O oitavo aspecto da sobrevivência é a localização e a sinalização. Muito importante também você saber aonde você está, saber se locomover, para você não se perder, e uma forma também de sinalização, ou várias formas de sinalização, para caso você fique perdido, para caso você esteja machucado e vai precisar de algum resgate, é muito importante você ter esses equipamentos com você. E como eu estou falando aqui do básico, eu vou falar o que eu sempre ando aqui de sinalização e localização para você entender. Eu tenho um outro tecido de algodão, uma flanela laranjada e um pedaço de paracorda laranjado. E tem também esse rolo de cordão também laranjado. Essa cor aqui é universal, tanto para resgate, caçadores usam essa cor para sinalização.
e ela fica bastante evidente na floresta fechada ou no cerrado, por exemplo. Então é muito importante você ter como sinalizar para alguém ou mesmo você conseguir sinalizar a trilha que você está fazendo. De repente eu vou descer num lugar e falar, eu acho que na volta eu vou ficar em dúvida. Ou então vou amarrar um pedacinho de corda alaranjada aqui que eu consigo ver de longe. Ou se você vai fazer uma trilha, alguém depois vai pegar essa trilha para encontrar com você, você pode deixar ela marcada e a pessoa vem depois tirando as cordas. Eu uso isso muito, esse sistema, quando eu trabalho em equipes. Eu também uso para sinalização um espelho. Isso aqui é uma bússola, então ela já vai ter as duas características. O espelho você consegue fazer sinal mesmo de dia, de longe. Porque, por exemplo, eu posso fazer o sinal com as lanternas, eu posso fazer sinal com fogo, mas às vezes a única saída é você usar um espelho. Então eu uso a bússola, não só para localização, mas também para sinalização. Eu tenho aqui também uma pulseira de paracorde com um apito. Isso aqui fica no meu pulso, eu ando com isso aqui há muitos anos. Além de ter a corda extra, eu consigo também sinalizar bastante, porque esse apito é bastante alto e às vezes você não tem fôlego para gritar, para chamar ajuda. Então é interessante você utilizar um apito. Eu uso também um GPS. Esse GPS me acompanha há mais de 20 anos. Esses GPS da Garmin, eles são excelentes. Claro, o GPS em uma mata fechada assim, ele vai ter dificuldade, mas você pode sair no campo aberto e conseguir um sinal e conseguir achar o seu caminho de volta, saber para onde você precisa ir. É muito interessante você ter esse GPS. Eu tenho também aqui um bloco de notas. Isso aqui complementa muito o GPS, complementa muito a bússola. Praticamente sem isso aqui, a bússola vai ter pouca serventia. Isso aqui, além de anotar coisas que eu preciso lembrar, né? Eu também consigo anotar minhas rotas. Aqui dentro eu tenho mapas e imagens de satélite da minha região, do meu município, que já ficam aqui impressos. Então, eu geralmente sei aonde eu estou, sei para onde eu estou indo, mas pode acontecer de ficar perdido. Então, principalmente quando eu vou num lugar que eu não conheço, isso aqui é muito útil. Além disso, eu faço anotações aqui de vídeos, ideias, letra de música, coisas que eu vou escrever nos meus livros. Então, eu sempre tenho um caderno com a caneta comigo. Agora, você precisa também se localizar não só no espaço, mas você precisa se localizar no tempo. Ficar sem noção de hora vai te atrapalhar muito. Você pode contar com o celular, mas o celular geralmente tem uma bateria curta, né? E eu, por exemplo, estou usando o celular para gravar aqui. Então, como eu saio para fazer vídeos, uso o celular, às vezes uso a bateria inteira. E o relógio, esse relógio aqui é um Casio G-Shock e ele tem uma bateria de duração de 10 anos. O que é, na verdade, uma propaganda enganosa, porque eu tenho outro relógio desse aqui, tem mais de 20 e a bateria está funcionando até hoje. Então, é um relógio indestrutível, virtualmente indestrutível, e ele vai ter horas, cronômetro, a data e um alarme. O nono aspecto da sobrevivência é a comunicação. Então, eu tenho meu celular reserva aqui, eu sempre ando com ele está carregado, ele tem outros 2 chips aqui. Então, eu tenho um chip no celular principal e eu tenho outros 2 chips aqui no celular reserva. Tem bateria para eles e eu sempre tenho opção de 3 operadoras. Hoje facilitou muito o celular. Na verdade, você consegue não só fazer comunicação, mas você consegue fazer uma série de outras atividades. Então ele acaba que você vai ter iluminação, acaba que você vai ter como fazer anotações. Tem vários aplicativos de sobrevivência, aplicativo que vai falar da maré, que vai falar do clima, de tempestade, de GPS. E o 10º aspecto da sobrevivência é a mochila. Como eu vou acondicionar e como eu vou transportar todo o meu equipamento. Não só a mochila, mas qualquer outro bolso, a bainha da faca, o bolso onde eu coloco a tarp, meu kit de primeiros socorros, você conseguir planejar
o seu equipamento a partir da sua mochila. Não é qualquer mochila que serve. Você não pode simplesmente pegar um saco para lixo desse, enfiar todo o seu equipamento lá e sair andando pelo mar. A mochila tem que ter uma capacidade compatível, ela precisa ter uma qualidade compatível para você conseguir guardar todos os seus equipamentos e, inclusive, ter um espaço extra, certo? Para você, às vezes, no caminho, você encontra algum recurso, você precisa colocar mais coisas na mochila. Então, quando eu venho fazer igual como esse acampamento, é só de um dia para o outro, então, geralmente, eu utilizo uma mochila do tipo tática, porque eu consigo distribuir melhor os equipamentos aqui, eu tenho acesso rápido, fica tudo a pronto emprego. Então, nesses casos, quando eu não tenho que carregar muita coisa, porque eu vou ficar apenas um dia para o outro, eu gosto de trabalhar com a mochila tática. Mas se eu for fazer uma trilha muito grande, se eu for ficar muitos dias, se eu for ter que levar mais coisa, aí eu prefiro usar uma mochila cargueira. Ela distribui melhor o peso, vai me dar mais conforto e mais capacidade de locomoção. Aqui nessa mochila eu já deixo um kit de reparos. Vai ter uma agulha, vai ter linha, vai ter cola, vai ter fita. Porque aí eu consigo reparar meus equipamentos, colar minha lona, às vezes consertar uma bota, uma roupa, né? Ou mesmo a mochila. Então, toda mochila minha já tem um kit desse separado, que é dela. Sempre vai junto para que eu não esqueça dele. E outra dica muito importante é você ter sempre com você um kit de sobrevivência de emergência. Ou seja, todos os equipamentos, todos os aspectos que eu tenho aqui na minha mochila principal, eu vou ter aqui também, só que em forma miniaturizada. Se eu for fazer uma descida ali no rio, se eu for fazer uma trilha na mata, eu vou buscar madeira, eu monto uma segunda camada de equipamentos. E essa segunda camada sempre tem esse kit de backup. Então aqui eu vou ter todos os equipamentos, eu vou conseguir fazer tudo, só, obviamente, com um volume menor, são miniaturas, mas é só para um caso de emergência. Se eu for ali quebrar a perna, eu tenho como passar a noite aguardando o recurso. Então sempre tem um kit de backup, um kit de emergência junto com a traia, independente de tudo que eu trago junto. Esse conteúdo vai ser dividido em 3 partes, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte, eu falo como eu organizo meus equipamentos e suprimentos de sobrevivência, como que eu organizo esses 10 aspectos da sobrevivência em linhas ou camadas. Inclusive eu englobo essas camadas, nessas camadas, inclusive engloba a minha casa, engloba a minha vizinhança. Então são camadas, começo com a primeira camada, que são os equipamentos que eu tenho presos ao meu corpo. Aí tem a segunda camada, que geralmente é o que eu monto para fazer uma trilha. A terceira camada é a minha mochila. E aí assim sucessivamente, passando pela minha casa, a quarta camada. Então nesse segundo vídeo, eu vou explicar como que eu distribuo isso em camadas. Além disso, eu vou contar várias histórias onde esse kit de emergência me salvou. Eu vivo em campo, então tem várias histórias dessas para contar. E a terceira parte vai ser o acampamento, propriamente dito. Eu vim aqui acampar, vou montar o acampamento, vou usar os equipamentos, esses equipamentos aqui, e vou falar de alguns deles especificamente, que eu acho que são de extrema qualidade, são de extrema importância. Meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Você só não precisa ser uma presa fácil.